E quando é comunicação de voz e vídeo, então é o SIP, né? O SIP permite também, desde que o hardware tenha essa capacidade, né? Por exemplo, um painel de reconhecimento facial, ele permite que eu faça uma videochamada, desde que no apartamento tenha uma tela que permita também conexão com o protocolo SIP. Ou moradores vão instalar aplicativos no smartphone deles ou no computador também, um aplicativo para receber, então, uma videochamada, tá? Então, nós temos esse protocolo, né, que permite essa comunicação. E falar também para vocês do conteúdo de amanhã e de quarta-feira. Então, amanhã será o conteúdo do nosso lançamento, que já está rodando aí há uns 2 meses, que é o VirtuaR, que ele nasceu inicialmente para eu utilizar um painel de reconhecimento facial, né, conectado a ele na rede, e um chip de celular no VirtuaR para fazer as ligações. Então, eu não preciso de um dispositivo chamado ATA e mais um MP1T, por exemplo, né, para fazer essa interconexão IP com GSM. Fica tudo num único equipamento. Tá? Ele é um gateway de rede. Tá? Um gateway seria o equipamento que ele recebe uma conexão SIP vinda do painel de reconhecimento facial e transmite ela através de IP, né, até o VirtuaR, que se encarrega de sair uma chamada celular, né, utilizando 2, 3 ou 4G. Amanhã nós vamos ver mais detalhes dele. E também, né, na quarta-feira, se não amanhã, sobrar tempo amanhã, eu mostro também ainda uns detalhes. O nosso lançamento, que é o VirtuaHub. Só um detalhe do VirtuaR de amanhã, ele agora permite 2 painéis faciais, 2 dispositivos, tá? Então, se eu tenho uma eclusa, um painel aqui, outro painel mais para dentro, eu posso usar um VirtuaR para esses 2 painéis. Mas foi surgindo a necessidade de mais painéis, de outros cenários poder ser aplicados. Então, desenvolvemos o VirtuaHub, que é um servidor local, onde eu posso registrar, conectar na mesma rede, telefones IP, painéis de reconhecimento facial, ATA, né, que é o dispositivo que vai junto a uma central de telefone, por exemplo, uma central de interfone no condomínio, para transformar IP analógico ali no local e fazer ligação também via celular através do VirtuaR. Então, como eu disse, nós no começo ali, nós estamos criando um ecossistema de ferramentas e equipamentos, tecnologias que permitem conectar diversos equipamentos da Pináculo e de terceiros também, sem precisar de muitas adaptações, de cascatear muitos equipamentos, como a gente chama. Colocar um equipamento, mais outro e mais outro. Né? Um conversor para uma tecnologia, outro conversor para outra. Não. Assim a gente tem nesse ecossistema, né, todos os equipamentos conversando entre si. E agora, então, sobre o Rivian SIP, vou mostrar para vocês a plataforma, tá? Deixa eu abrir aqui a tela e compartilhar. Eu vou só jogar a tela que eu estou do YouTube, então não reparem se eu olhar às vezes para o lado, é porque eu estou compartilhando a tela aqui no outro monitor. Uhum. E vou compartilhar com vocês aqui a minha da plataforma Rivian. Pronto. Então, dentro da plataforma Rivian, nós temos o módulo Rivian SIP, né, que ele vai adicionar, então, ali a possibilidade de eu utilizar um servidor PABX em nuvem para conectar com telefones IP, conectar com softphone, que são aplicativos
para o smartphone, que recebe e faz chamada, conectar com aplicativos de computador, né? O PortSIP, o Zoiper, aplicativos de terceiros neste momento, né? Também tem o MicroSIP, muito famoso, tá? São aplicativos de chamada SIP, que se tiver uma webcam vai permitir usar a webcam, caso contrário vai ser uma chamada somente de voz, né? E eu também decido ali como é que eu quero essa chamada, tá? E outro detalhe do SIP, ele nativamente, né, e na maioria dos casos, ele é o morador visualiza o visitante, quem está na entrada aqui na frente do painel, tá? Quem está no painel não pode visualizar o morador, é questão de privacidade. Alguns painéis de reconhecimento facial têm esta opção também, mas isso é habilitável, vai depender do fabricante do painel facial, né, que eu possa, então, visitante visualizar morador em situações muito específicas, tá? São cenários ali muito específicos que eu vou precisar uma videochamada bidirecional. Se não, ela parte sempre, morador visualiza o visitante, para eu ter certeza, né, que eu estou vendo ali que é um entregador, que é um parente que disse que era um primo, algo assim, tá? Então, aqui a plataforma Rivian, vou acessar a minha conta, uma pergunta interessante já ali, painéis homologados, né? Dentro do Rivian SIP, eu não tenho aqui uma lista de painéis homologados, eu não tenho a necessidade de homologar um painel ou outro, tá? Porque ele é o protocolo SIP, tá? Então não existe um modelo específico. Tendo SIP, o painel vai permitir eu cadastrar ali, eu já vou acessar um painel depois ali na sequência e mostro para vocês, tá? Então, tendo o protocolo SIP, eu consigo já conectar ele e fazer toda a configuração, tá? Deixa eu só abrir aqui a tela correspondente à plataforma, eu só tenho que ver porque que o meu mouse aqui, deixa eu só ajustar, que ele não está vindo para a tela correta, eu acho que é a posição das janelas aqui. Tá. Aqui. Então, aqui, deixa eu só pegar o condomínio correto, porque eu peguei um que eu não tenho SIP. Este aqui. Aqui eu tenho, então, o condomínio, tá? Eu tenho a parte aqui, configurações SIP, é a mesma plataforma Rivian, tá? Aqueles recursos que a gente já conhece na plataforma, tá tudo ali. Eu só tenho aqui o menu configurações SIP, que é onde eu vou gerenciar aqui os apartamentos, os equipamentos que eu tenho, tudo por aqui, né? Então, dentro dele está separado apartamentos, na parte SIP, né, que gera um usuário, gera uma senha, onde eu tenho aqui usuário, eu tenho aqui senha, como editar essa senha, tá? Eu tenho tudo aqui, né? Tá? Tudo relacionado ao SIP, VoIP, como vai estar tratado ali, certo? Aqui os apartamentos, então, previamente eu tenho que ter cadastrado. Eu venho aqui em apartamentos, se não existir aqui o apartamento, eu venho e cadastro, por exemplo, o apartamento 505, e adiciono ele. Não preciso adicionar um contato de momento, né? Adicionei o apartamento, eu venho aqui no SIP, tá? E adiciono aqui o meu apartamento. Ele passa a constar, então, na lista de apartamentos que eu posso fazer chamada SIP. Então, eu tenho um usuário, que é esse código aqui, e tenho uma senha, que é, por padrão, o mesmo código, tá? Então, eu tenho ela aqui, certo? Tudo ali, tá?
Então, aqui, eu posso já fazer as configurações, depois eu vou mostrar no softphone, mostrar ali no computador, no microSIP, por exemplo, ou num telefone IP, tá? Tenho a possibilidade, aqui dentro do apartamento, de colocar números de telefone, tá? Então, eu posso colocar aqui contatos, né? Coloco o nome desse morador, do apartamento 505, e o telefone aqui e salvo, né? Eu vou ter agora um número de telefone para ligar via SIP também, se precisar, né? Então, eu não preciso ter um equipamento que utiliza um chip de celular. Através do protocolo SIP, do Rivian SIP, eu tenho uma linha de telefone virtual, que vai permitir que eu faça ligação para números de telefone, tá? Então, eu vou ali poder, né, além da chamada SIP via aplicativo e tudo, eu vou poder também fazer uma chamada celular, né, uma chamada de telefone, né, através da internet. Porque quando o morador não tem aplicativo, não tem telefone IP, não conseguiu atender no aplicativo, ele vai então atender no celular, tá? O atendimento de aplicativos, a gente sabe que tem problemas, às vezes, de notificação, né? Isso é com diversos aplicativos. Eles podem não notificar, né? Então, não notifica, não consigo receber a chamada. Para contornar isso, garantir que eu vou receber uma chamada, a gente, então, possibilita ligar via celular, via chamada telefônica, na verdade, tá? E o nosso PABX em nuvem vai ligar sempre de um mesmo número, né? Não vai ser uma hora um número, outra hora outro. Existe um número ali vinculado que vai ser sempre aquele mesmo número. Então, o morador salva o contato, vai sempre receber a chamada via internet daquele mesmo número, tá? Eu vou só pegar um copo de água ali, pessoal, eu já retorno aí, só um minutinho. Vamos dar sequência. Ao longo do treinamento, eu vou falando, respondendo algumas perguntas que tiver no chat, tá? Então, não se preocupem, ao longo ali eu vou respondendo perguntas que vão tendo ali. E depois eu verifico ali aquelas do Google Meeting também, tá? Mas ao final. Então, como eu estava falando, eu colocando números de telefone aqui na lista de apartamentos, ali na agenda, como a gente faz na Rivian normal, o nosso PABX em nuvem vai ligar, então, né, para números de telefone cadastrados dos moradores, né? Eles vão receber ali as chamadas quando não conseguir atender, né, no aplicativo. Ou então, imaginem, eu tenho aqui na parte do SIP os apartamentos, eu tenho que cadastrar morador por morador. Nem sempre eu vou cadastrar todos eles ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem como, até que todos estejam cadastrados com o aplicativo, vai fazer chamadas via telefone, para ninguém ficar sem atendimento. E tem condomínios, né, que trabalharam da seguinte forma. Eu tenho o Rivian SIP, tenho painel Bravo IPC, por exemplo, tenho telefones IP da portaria, ou até tenho painéis de reconhecimento facial e telefones IP para recepção, para as portarias, para diversas áreas ali do condomínio. Áreas comuns também, por exemplo, né? E nesse caso, eu vou ligar para os moradores, né? O porteiro vai falar com o morador através de celular. Então, o porteiro vai tirar o fone do gancho, discar o apartamento e ele vai, então, né, ligar para o morador, tá? Através da internet, através do Rivian SIP, né? Sem a necessidade de um chip no local. E aquele morador que quiser uma videochamada, aquele morador que na casa dele eventualmente não tem sinal de celular, ele pode então usar aplicativo da internet dele, né? Usando o Wi-Fi, a internet que ele tiver, ou ele pode usar um telefone IP dentro da casa, ou até mesmo um interfone IP, né? Sem citar a marca, mas citando o modelo. TDMI 400, ele é um interfone que vai um cabo de rede, permite
né, receber chamadas ali SIP, né? Então eu configuro aqui o usuário, né, e a senha, o servidor PABX para fazer então a conexão, né, para poder então ali ele fazer parte deste condomínio, aquele interfone. Aí o morador, a portaria, por exemplo, vai chamar o 101, vai cair lá no telefone IP daquele determinado morador, tá? Ainda nas configurações VoIP aqui, eu tenho as configurações de painéis, além dos apartamentos. Então, eu separo as coisas, né? Eu tenho apartamentos, que é uma categoria, um tipo de entidade, vamos chamar assim, dentro do condomínio. Eu tenho os painéis, que são painéis de reconhecimento facial, painéis com SIP, IP, que vão ficar ali, né? E eu tenho porteiros também, que são os telefones IP da portaria, né? Posso ter mais do que uma portaria também. Tem condomínios aí que tem 2, 3 portarias, né? Teve condomínios que também eram residenciais e comerciais, tinha uma recepção com alguns atendentes, uma ilha com mais do que um atendente ali na recepção. Então, também, 2 telefones IP, tenho 2 porteiros, 2 recepcionistas ali atendendo. Então, o cenário a gente vai adaptando conforme vai surgindo as situações, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, questão agora, antes de responder sobre o MCSoft no painel Bravo IPC, vou concluir essa parte do Raven SIP, né? E do nosso tempo de aula, aproximadamente 1h30, né? Então, agora são 20 horas, começou às 19h30, vai ali até umas 20h30, perto das 21h, depende do conteúdo, de 1h a 1h30, tá? E, claro, amanhã, quarta-feira, pode ser que aconteça de 1h30 de aula devido aos equipamentos de amanhã, né? Ser mais equipamentos, mais detalhes, vai ser um cenário amanhã mais complexo, tanto que amanhã esse painel aqui vai estar diferente, vai ter mais equipamentos para compor o cenário de amanhã, tá? Mas aí amanhã já é outra aula. Outra questão aqui, já aproveitando o gancho ainda do SIP, né? SIP não precisa solicitar na operadora, tá? É nós que fornecemos aqui junto da plataforma Raven. Então, já está aqui no menu, depois de habilitado, contratado e habilitado, passa a ter aqui configurações SIP, tá? Que aí eu faço essas configurações que eu estou mostrando aqui, né? Dentro aqui da Raven. E lembrando, Raven SIP precisa ser contratado, né? Tem a plataforma Raven ali, até 10 apartamentos é gratuito para uso dos equipamentos de interfonia celular, né? Com exceção do Bravo Slim Web, e para o plano SIP precisa ser contratado, tá? Então nós temos ali para diferentes quantidades de apartamento, diferentes valores, né? De acordo com a quantidade de apartamentos, tamanho do condomínio, vai escalando os valores, que nem é na plataforma Raven, tá? Mas vocês podem solicitar ali também uma degustação, né, do Raven SIP ali para 14 dias aproximadamente, para a gente liberar para uso, né, ali para ver como é que é, fazer configuração, fazer testes, né, nos equipamentos. Depois eu já falo de cenários ali, mais especificamente, só para a gente não sair do rumo agora dessa parte que a gente está fazendo aqui, né, da plataforma. Então, aqui eu separo, né, os atendentes, porteiros dos painéis e dos apartamentos. Como é que eu vou fazer para, pelo menos, testar primeiro, né, para ver ali no computador com o microSIP, por exemplo, conectar, ou até no smartphone com aplicativo, como, por exemplo, PortSIP ou Zoiper, né, instalados ali.
No momento que eu instalei o aplicativo, os campos de configuração geralmente vão ser os mesmos. O mesmo vale para um telefone IP. Eu tenho um telefone aqui da Grandstream, tá? Então, eu vou acessar a interface dele e compartilhar com vocês também. Deixa eu só olhar aqui o IP desse telefone. Tá. Já vou compartilhar a tela aqui. Pronto, eu tenho aqui a tela do telefone da Grandstream, isso muda conforme cada fabricante a tela dele, né? Mas a maneira de configurar o nome do menu muitas vezes vai ser parecido, se não igual, entre todos. Então eu tenho aqui as contas, tá? Conta 1, conta 2. Eu vou colocar ela como inativa para poder configurar. Tá? Já vamos acessar aqui de volta. Deixa eu só esperar o telefone reiniciar e já mostro para vocês os campos. Enquanto isso, eu vou abrir um documento para colocar aqui a configuração que a gente vai usar. Aqui já vamos acessar ele. Tá. Depois eu já coloco aqui o resumo da configuração SIP. Então aqui eu tenho o nome dessa conta, né? O nome que eu vou colocar ali, tá? Vou colocar aqui apartamento 505, tá? O SIP Server é o servidor. Então, da Hyvion, o nosso servidor é pbx.hyvion.com.br, tá? Aqui vem as credenciais do SIP, então eu preciso pegar, deixa eu até compartilhar essa tela diferente, eu vou compartilhar a janela, a tela inteira, na verdade, que vai ser melhor. Aqui. Aí eu não preciso ficar trocando de telas. Então eu venho aqui no Porteiros, eu vou adicionar um novo, tá? Vou colocar o nome entrada. Rota vai ser o ramal desse painel. Pensem no SIP como o analógico, cada ramal é um cabo que vai para um telefone, para um interfone, para um painel. Só que aqui eu não tenho os cabos, eu tenho as rotas, que são os caminhos, como se fosse o cabo, o caminho, para chegar naquele destino. Então essas rotas vão ser os ramais, né? Então eu vou já colocar aqui o ramal deste painel, deste porteiro, desculpem, tá? Já vou até excluir esse aqui, portaria, né, para a gente não se confundir, então vai ficar aqui a entrada do prédio. Eu tenho aqui o usuário, então eu vou copiar esse usuário, tá? E venho aqui, deixa eu só verificar uma coisa. Que o meu telefone está com mau contato, vou só esperar ele reiniciar para eu acessar de novo. Só um momentinho aqui. Assim que o telefone reiniciar, nós já configuramos. .
Aqui. Então, aqui, account 1. Vamos pegar aqui. De novo, pbx.rivion.com.br. Depois eu já deixo por escrito, tá? Tá? Lembrando, nesse caso aqui, o padrão é a mesma credencial de usuário, é a mesma da minha senha. Eu posso ali ir no cadastro deste porteiro e editar aqui alterando essa senha, tá? Se necessário. Por exemplo, algum dispositivo lá que aceita somente números nas credenciais, posso ir lá e fazer a edição da senha, por exemplo, tá? Ou que eu tenho algum outro critério que tem que ter uma letra maiúscula, um caractere especial, tá? Tá? Feito isto, vamos salvar e pede para reiniciar o meu telefone. Tá? Vamos esperar aqui o telefone reiniciar. Ele vai então conectar já ali com essa conta SIP. Tá? Enquanto o telefone vai reiniciando, eu vou pegar para vocês aqui também o programa. Deixa eu ver se eu tenho instalado no meu computador, senão a gente já baixa rapidinho. Que é o MicroSIP. Tá? Eu tenho ele instalado aqui, mas quem precisar baixar, mostrar para vocês aqui, procura no Google. Aqui, ó, MicroSIP. Tá? E vai ter aqui a parte de downloads. Né? Então, eu tenho aqui para baixar ele, né, no site, tá? No site oficial ali do MicroSIP. Tá? Um detalhe importante aqui que eu esqueci, e muito acontece isso, é aqui, olha, eu marcar como ativo a conta. Por que que vem desativado, né, ali, tá? Account active, né? Vem geralmente desabilitado, que é para quando eu estou configurando, eu não correr risco de gerar algum excesso de tentativas no servidor, por exemplo, determinado servidor. Então, vem desativado, eu venho aqui depois e ativo, tá? E venho aqui, salvo de novo, vamos reiniciar o telefone. Enquanto isso, enquanto vai reiniciando, pegar aqui o MicroSIP. Tá? Então, eu tenho aqui o MicroSIP, eu vou apagar só isso aqui, para ficar ele na tela melhor de enxergar. Aqui, praticamente as mesmas configurações. Vai pedir o servidor. pbx.rivion.com.br. Tá? O usuário, que nem antes. Tá? Configuro aqui pbx.rivion.com.br, usuário, senha, né? Essas partes de login, nome que vai aparecer, esse tipo de coisa aqui, username, na dúvida, coloca o mesmo do login, tá? E eu venho aqui e salvo, tá? Não sei se dá para enxergar muito bem ali, mas aparece aqui online, aqui mais embaixo. Então, quer dizer que conectou, tá? Detalhe, eu conectei a portaria. Deixa eu até alterar aqui para eu conectar um apartamento aqui, tá? Então, eu venho de volta aqui no Rivion, vou pegar um apartamento, esse que eu criei, ó, 505. Então, lá no MicroSIP, eu vou alterar essas credenciais, tá?
aqui e salvar. Tá? Conectou. Pronto. Tá configurado. Vamos ver se já está funcionando. Vou chamar a portaria, que é o ramal 80. Então, aqui eu digito 80. Está tocando aqui no telefone. Aí eu posso fazer atendimento normalmente. Tá? Pronto, desligo. Mesma coisa o telefone. Eu quero chamar o 505. Tá? Só que eu mexi no cabo aqui, tá com mau contato, eu não vou tirar ele do lugar depois. Vamos esperar ele reiniciar o telefone, tá? Vou esperar o telefone iniciar, chamar o apartamento, por exemplo, 101. O 505 mesmo, eu tenho aqui números de telefone cadastrado, ó. Tá? Ou pegar, por exemplo, um outro apartamento, ó, o 101 eu tenho também números de telefone cadastrado, tá? É só esperar o telefone voltar, tá? Aqui, ó. Chamar o 101. Que eu não tenho nenhum CIP cadastrado, nenhum aplicativo, seja no computador, seja no smartphone, então ele vai chamar no meu celular, ó. Já estou recebendo uma chamada que vai ser sempre do mesmo número, tá? Não vai ser como alguns outros PABX em nuvem que eu ligo uma hora de um número, outra hora de outro, fica trocando os números. Então, nós alocamos uma linha sempre para aquele mesmo número, tá? Deixa eu ver se o microchip está conectado aqui. Eu vou chamar, então, o apartamento 505. Vai tocar aqui. Ó, tá tocando aqui como a entrada. E eu posso atender ela aqui normalmente. Tá? Outro detalhe importante do CIP, que aí vocês podem aplicar em diversas situações do Hyve CIP. Por ser em nuvem, não fica restrito ao condomínio. Então, aquele caso que a pessoa está trabalhando, né, tem um escritório, vai estar o computador logado lá no microchip, vai atender as demandas do interfone por ali. Está em casa, pode atender no celular, numa chamada normal, né? Ele pode também, em alguns cenários, né, o morador ter o aplicativo no celular, ter o microchip no computador no escritório e atender, né, ali quando não está no escritório, atende via aplicativo na rua. Lembrando, aplicativo no celular, principalmente iPhone, né, isso não é uma coisa que acontece só com nós, por ser aplicativo de terceiros, né, acontece com diversas pessoas, né, PortCip, Zoiper, entre outros. Pode ser que ele não notifique, dependendo do modelo do celular. É uma restrição do sistema operacional do smartphone, tá? O Zoiper, ele é um aplicativo de chamada CIP que até permite uma versão paga que consegue notificar, né? Daí vai do morador ter que assinar aquela versão e então poder ali ter as notificações, né? Nós ainda de momento não temos a notificação, o nosso aplicativo, estamos usando aplicativos de terceiros, né? E aí o morador baixa de acordo com o sistema operacional do smartphone dele, Android, iOS, tá? Vou deixar aqui os nomes dos aplicativos. O microchip também possui uma versão, né, para Android, para iOS, iPhone, não, tá? E vou deixar aqui também, né, o endereço do servidor, que é o pbx.hyvion.com.
tá? Então, esse é, na configuração, o endereço do nosso PBX. Depois eu vou passar o material que nós temos ali, que são os tutoriais e tudo para configuração, tá? Eu só vou ligar um outro painel facial para eu mostrar para vocês no painel facial também a configuração do CIP. Meu Deus do céu, uma tropeção e cai tudo. Eu tenho aqui um painel da Hikvision, tá? Vou usar esse aqui hoje, porque eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho esse outro painel ali também, mas ele fica um pouco mais distante, então esse aqui fica melhor a gente visualizar a tela aqui, tá? Depois já falo do Bravo IPC, já mostra a configuração dele também na parte de rede. Vamos só esperar o painel carregar. Esse painel aqui é da Hikvision, tá? Então a Hikvision eu costumo pegar aqui o SADP, que é o software deles que já busca na rede ali, tá? O painel facial e já mostra para nós. Então, inclusive, eu já estava com ele aberto. Espera aí. Aqui. Aqui, ó, o meu IP final 75. Então, eu venho no navegador, acesso o IP do facial. Ah, vamos esperar um pouquinho carregar a interface dele, depois do login. Aqui. Painéis da Hikvision, tá? Geralmente, eles gostam de mudar ali os menus, né? Mas geralmente vai ser na Hikvision. Para acessar o CIP, tá? Configuração CIP. Rede, config de rede, e eu tenho aqui CIP, tá? Ó, tem as configurações gerais do protocolo, tempo que ele vai expirar, geralmente vem 60 minutos, então a gente coloca 1 minuto, é o tempo em minutos, que é o tempo que ele vai tentar reconexão. Para que serve eu alterar esse tempo? Em muitos casos, 60 minutos é muito tempo, ele vai a cada 60 minutos verificar se existe uma mudança no servidor para reconectar. Por que acontece muitas vezes de eu desligar o painel e ligar de novo, numa alteração qualquer, ele então buscou aquela informação, né? Já conectou, tá? Então, para isso que serve esse tempo ali, é o tempo que ele vai ficar verificando mudanças no servidor, reconexões, né? Então, a gente pode alterar ali para 1 minuto, 2, vai definindo o tempo fazendo testes, né? Geralmente não se deixa ali 60 minutos, que é muito tempo, né? Para ele ficar validando se existe conexão. Tipo de chamada, se vai ser áudio e vídeo, tá? Defino aqui. Account Selection, a seleção da conta, eu posso ter 3 contas CIP nesse painel. Então, eu tenho aqui embaixo as contas para cadastrar, tá? Tem umas outras configurações aqui de o botão
né, de chamada, se ele vai chamar o ramal do porteiro, o que vai acontecer, né, o modo do teclado, né, geralmente isso aqui a gente deixa, então, ele padrão, define como padrão ali, deixa assim, tá? Não precisa se alterar muita coisa ali, geralmente o que vai precisar alterar é aqui em cima, né, ali o tempo de 60 minutos para 1 minuto, tá? E aqui a gente vai registrar uma conta, então eu vou pegar no Hyvion aqui, na parte do CIP, painéis, né, e vou pegar aqui, adicionar mais um painel, então, para ficar melhor, né, treinamento, colocar essa rota como 85, ou, 85, ou melhor, 75, final do IP do painel. Adiciono ele, e eu tenho aqui este painel, ó, treinamento. Pego esta credencial e agora adiciono, configuro aqui, tá? Pede um IP também, então eu vou buscar aqui com o comando no Windows, cmd. Primeiro eu digito Windows R no teclado ou clico botão direito no iniciar aqui, executar, tá? Só que a minha janela abriu lá do lado, tá? Mas tem botão direito ali no iniciar e executar. E digito aqui cmd. Aqui. Para eu saber do pbx.hyvion.com.br qual é o IP dele, eu tenho o comando de rede, né? Ping, de ping-pong, tá? Ping pbx.hyvion.com.br, tá? Ele vai me dar aqui o IP, ó, da Hyvion. Então, vamos anotar aqui, 51.222, ou melhor, deixa eu jogar essa janela para o lado e eu vou digitando aqui, tá? Esse painel aqui da Hikvision, ele nos pede um IP. Então, por isso que eu estou fazendo esse procedimento, que vai ser o IP 51.222.87.189. Opa, 189. Tá? Deixa eu ver, tá certo ali, tá? Se eu quiser complementar aqui, né, o nome do servidor, que é o server domain name, coloco pbx.hyvion.com.br, tá? Tipo do servidor, IP ou nome, né? Tanto faz, porque se eu altero para domain name, eu tenho que igual colocar aqui um IP. Estão vendo? Ele pede ali, ó, tem o asterisco do lado do IP address, né? Então eu deixar aqui no IP, tá? Porta padrão 5060, é a porta do servidor CIP, tá? Esse Quick Call Number é o número para o ramal, no caso, para ele discar quando eu pressiono uma tecla aqui, um ícone de portaria, tá? Então tem um ícone de portaria aqui no painel, que vai ser onde eu vou pressionar ali para discar para o ramal do porteiro, que a gente cadastrou aqui, que é, no nosso caso aqui, o 80. Então já vou pegar aqui na configuração e colocar 80, para ele discar para aquele ramal ali. Vamos salvar aqui. Tá? E salvar esta outra tela também. Certo? Então, deixa eu ver aqui, eu vou chamar, então, portaria. Tá? Deixa eu só esperar o painel se registrar aqui.
para chamar o porteiro. Aqui. Só esperar aquele minuto ali que é para ele registrar. Aqui estava pegando o rosto aqui, que não está cadastrado, tá? Então, só esperar ele se registrar dentro daquele minuto ali que dizia, né? Tá? Vou verificar se eu coloquei também o IP correto. Deixa eu só me certificar aqui. Isso. Tá. Tá, enquanto vai registrando o painel, para a gente não perder tempo, deixa eu ler aqui os comentários antes de mostrar para vocês também do Bravo IPC na sequência ali. Tá? Vamos ver aqui. Detalhe importante aqui sobre quando tem mais do que um atendente, né? Então, alguns cenários. Eu vou ter, por exemplo, 2, 3 atendentes ali no local, né? Numa recepção, por exemplo, né? Uma ilha, como o caso de alguns condomínios comerciais, tá? Então, o atendente que estiver livre vai tocar aquele ramal. Se eu tiver 2, 3 telefones ali para os atendentes, um ramal está ocupado, o outro ramal vai para o próximo atendente. Outro detalhe importante, quando eu tenho essas situações que eu vou ter, por exemplo, um condomínio residencial / comercial, ou então somente comercial, como em alguns locais acontece, a gente já teve projetos assim, né? Tem até rodando projetos nesse porte, eu posso alocar uma linha exclusiva para aquele condomínio. Né? Ou então, se o condomínio quer mesmo uma linha exclusiva para ele, para o morador estar da rua, estar de fora, poder ligar para aquele número de telefone e falar com a portaria. Então, o morador vai ligar para aquele número ali, né, de telefone, vai falar com o atendente que está disponível. Se eu tenho 2 porteiros, 3, quantas pessoas eu estiver atendendo, o que está disponível vai tocar no telefone dele, né? Daí ele pode fazer o atendimento ali, tá? Então, tem essa possibilidade também. Tá? Comunicação local, pessoal, eu vou falar amanhã e quarta-feira para vocês, que é o VirtuaR e o VirtuaHub, que aí eu não preciso usar a internet, né? Aqui, o Raven SIP, a gente precisa de internet, né? No condomínio, precisa alocar uma internet, contratar um plano de uma internet estável. Amanhã e quarta-feira, que aí vai ser, sim, nossa solução local. E nossa solução local também integra com o Raven SIP, com o PBX em nuvem. Uma portaria remota, por exemplo, eu posso ter remota e posso ter local também, tá? Deixa eu só tirar esse painel aqui para o lado para não atrapalhar a visão, tá? Vamos ver aqui. Importante dos canais, tá? Canais, ali no Raven SIP, quando eu tenho um condomínio, tá? É alocado um canal. Esse número, ele faz as ligações de saída, né? Então, esse número que é compartilhado. Quando eu chamei aqui no celular, né, chamou de um número, tá? É sempre o mesmo número. Então, esse número, para cada condomínio é alocado um canal, né? Entendam um canal assim. O canal é no condomínio que tem o Raven SIP a saída, a comunicação de saída, tá? Se o meu condomínio tem muita demanda, por exemplo,
tem a entrada e tem os blocos, e acontece muito de o porteiro liberou a entrada ali, chegou um morador no bloco e vai chamar, o visitante no bloco e vai chamar o morador a partir do bloco, e o porteiro também precisa estar falando. Para comunicação simultânea, né, para saída simultânea, a gente pode alocar mais canais também, contrata canais adicionais, né? Então eu parto com um canal. Se o meu condomínio tiver muita demanda, vou colocando canais adicionais. Eu não preciso de uma vez só contratar 3, 4, 5 canais. Eu coloco 2 canais e vejo como é que está se comportando. Deu muita demanda, está tendo muita ligação simultânea e eu não estou conseguindo atender essa demanda com os canais que eu tenho, aloca mais canais, né? Coloca canais adicionais conforme a necessidade, tá? Tá? Pessoal, o VirtuaR falarei amanhã, tá? Como é que ele funciona, detalhes dele, né? Configuração e tudo mais, cenários, casos de uso que a gente consegue aplicar. Vamos ver outro aqui. Tá. A função de callback ali no Hyve SIP, tá? Nós não temos a função de callback, né? Ali no servidor em nuvem, no nosso PABX em nuvem, tá? Mas amanhã eu vou falar do VirtuaR, que ali sim eu tenho. Ali é uma solução local, né? Então ali eu posso ter, né, o callback também habilitado ali se precisar, tá? Agora que eu falei já do Hyve SIP, né, dessa conexão aqui, né, via internet que a gente vai usar para fazer as ligações, vou mostrar para vocês agora sobre o painel Bravo IPC. Então, o painel Bravo IPC, praticamente a mesma coisa do painel Bravo, tradicional ali que a gente tem. Bravo Pro, por exemplo, tá? Atende até 4.000 apartamentos, acesso com tag, com senha direto no painel. Posso cadastrar 4 contatos por apartamento. Tem, além da conexão de rede dele, para usar servidor SIP, não precisa ser o Hyve SIP. Se eu já tenho um PABX em nuvem no condomínio, eu posso usar o que eu já tenho, tá? Não tem problema. O único detalhe, tá, é que eu tenho nele um chip, posso colocar nele, instalar, né? Tem um slot para chip de celular, 2, 3 e 4G. Então, falhou a internet, servidor SIP do local falhou, alguma coisa assim aconteceu, ele faz as ligações pelo chip de celular, né? Então, ele é o mesmo painel Bravo, tem o mesmo slot ali para o chip de celular, e tem também um slot ali, uma porta, né? Uma porta Ethernet, onde eu conecto um cabo de rede, tá? Cabo de rede aí, normal, tá? Conecto nele para fazer as ligações SIP, ou então para aquela situação que era muito pedido sempre aí, né? De eu poder configurar um painel através da rede local, não precisar do MCSoft, né? Então, no painel Bravo IPC, pensem nele como um painel Bravo Pro, só que agora com conexão de rede, tá? Então, eu posso fazer configuração nele na rede e utilizar o chip de celular para ligação. Não é obrigatório utilizar um servidor SIP, tá? Se eu não quiser, eu não preciso usar um PABX em nuvem para ele, tá? Posso usar ele só fazendo as chamadas do celular e gerenciando a agenda dele localmente ali, né, no navegador. Vou mostrar já a interface dele. Aqui eu tenho, acessando o painel, o usuário padrão é admin e a senha padrão de 1 a 6, tá?
Nele eu tenho aqui já de cara uma tela com status, né? Então eu não registrei nenhum servidor SIP nele, mas o processo para colocar um servidor SIP é parecido com o telefone, parecido com o painel facial, né? Segue mesmas diretrizes ali. Vai mostrar aqui a banda que ele está conectado, né? Vai mostrar aqui versão de firmware, tá? Quanto tempo ele está conectado, mostrando tudo nessa parte aqui, tá? Tenho aqui também a agenda, rede, configurações, configurações do SIP, diagnóstico, firmware, onde eu posso fazer a atualização por aqui, atualização dessa interface, né, da parte de rede dele, para atualização do painel, dos outros recursos, segue na plataforma Raven, segue também a atualização ali com MCSoft, né? Posso configurar ele via MCSoft também, né? Mas tendo a interface de rede aqui facilita bastante. Aqui eu posso reiniciar o painel também, né? Clicando aqui ele vai reiniciar o nosso painel, tá? E aqui eu preciso agora acessar novamente, tá? Antes de começar na parte da agenda e tudo mais, mostrar aqui para vocês rede e configuração, né? Rede eu tenho aqui a parte do IP. Por padrão, ele vem com o IP 10.1.1.150. Isso consta no manual dele ali. E se a rede que eu tenho é um IP diferente, eu tenho que ir lá e fazer a alteração na rede. Primeira vez que eu vou acessar, eu estou aqui com o computador conectado na minha rede, tá? Antes de conectar o painel Bravo. Então, de novo, eu abro aqui, deixa eu fechar até essa tela do prompt de comandos, né? Eu abro aqui o executar, botão direito em cima do iniciar, o meu abre na minha outra tela, né? E eu digito CMD. Eu tenho que saber o IP que eu tenho no computador. Uma das formas, digitar o comando IP config. Config de configuração, tá? E de Índia, P de pato, config de configuração. E aqui vai me mostrar, né, em algum dos campos aqui, a minha conexão de rede, o meu IP. No caso, o meu aqui é 10.1.1.96, tá? Cada dispositivo conectado na rede troca o final do IP. Não existe dois IPs na mesma rede, tá? Isso é uma questão de redes mesmo, né? Já é um outro assunto daí, né? A parte de redes. Então, aqui eu já descobri o meu IP, minha faixa de IP, né? Vou adicionar, então, o painel, tá? Nessa faixa de rede. Possivelmente, né, a rede de vocês, a rede que estará conectado, não é esse mesmo IP, que vem o padrão do VirtuaR. Do VirtuaR não, desculpem, do Bravo SIP, tá? Então, eu vou alterar, né, a minha placa de rede para esse IP. Então, o melhor comando é, de novo, no executar, tá? Digitar ncpa.cpl, tá? N de Nevada, C de Charlie, P de Pato, A de Alfa, ponto CPL. Charlie, Pato, L de Lima, tá? Vai abrir aqui uma tela, conexões de rede. Esse é um dos caminhos, é o que eu acho mais fácil, porque serve para todas as versões do Windows, né? Porque alguns computadores eu tenho que clicar aqui do lado, vir aqui em algum lugar aqui, configuração, algum lugar de rede para achar essa tela aqui. Então, ali naquele comando, já digito, já cai direto ali, tá? Aqui, até vou colocar aqui nesse documento, ó. A ncpa.cpl abre no executar a tela
de configurações de rede. Aqui eu estou com o cabo de rede conectado, então se eu alterar o IP, tá, eu posso perder a conexão, perco agora a aula com vocês. O que vai acontecer geralmente, né, nos notebooks? Vocês vão estar conectados numa Wi-Fi, cabo de rede conectado, então, no painel Bravo IPC. Então, eu vou alterar a configuração aqui da placa de rede. Propriedades, né? Dei 2 cliques ali, propriedades. Protocolo IP versão 4. Venho aqui usar o seguinte endereço, coloco aqui 10.1, ó, 10.1.1.25, por exemplo, tá? O resto aqui eu não preciso preencher, porque vai ser uma conexão temporária só, já estará conectado na Wi-Fi, né? E dá um OK. Não vou fazer aqui porque, de novo, eu vou perder a conexão, tá? Feito isso, eu posso acessar no meu computador aqui o IP que é do Bravo SIP, 10.1.1.150, tá? E aqui ele vai vir IP estático, eu coloco da faixa da rede que eu tenho. Lembrando, eu consultei ali qual é o meu IP e eu só troco o final. Eu quero evitar conflito na rede, então eu quero saber já se aquele dispositivo, aquele IP que eu quero usar já existe. O que eu faço de novo? Comando ping, de ping-pong, o IP que eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar o 10.1.1.172. Se não me retornar nada aqui, ó, host inacessível, tá? Se retornar host de destino inacessível, quer dizer que está disponível. Então, eu posso usar esse IP, né? Se eu quisesse alterar aqui, era só eu trocar para esse IP que eu quero utilizar dentro da minha faixa de rede, né? Lembrando que eu sempre vou ter que usar aquela faixa de IP. Em alguns computadores, algumas redes, vai estar, por exemplo, assim, 192.168.1.25, vamos supor, tá? Então, isso vai depender de cada rede, tá? Cada local vai ter a sua rede, a sua forma ali de conexão, tá? Sempre lembrando, troca só o final aqui do IP. E nunca passa de 254, tá? Geralmente usa ali 170, 192, usa um final assim, né? Tá? Agora sim, passar aqui para a parte de configurações. Aqui eu tenho as configurações dele. Fidelizador, que nem no MCsoft, que nem nos equipamentos aí da linha Bravo, tá? Os painéis Bravo. Só que aqui está organizado de uma forma um pouco diferente do MCsoft. O fidelizador de operadora, tá? Eu tenho aqui bloquear chamada entrante, né? Então eu posso habilitar, eu até tinha feito testes ali, eu desabilitei, né? Eu tenho os volumes aqui, do SIP para o painel, volume de entrada, de saída. Tem o volume do celular, do módulo celular, né? Tá? De entrada, volume de saída, todos os volumes aqui, né? A rota de chamada entrante, né? Então eu tenho aqui encaminhar para o painel, encaminhar para um número SIP, tá? Eu que escolho para onde vai encaminhar. Tá? Aquela a rota de chamada entrante, que é quando alguém de fora liga para o chip do equipamento, tá? Para o número do chip que está no painel. Código de área local, a seleção de banda aqui, 2G, 3G, 4G, preferência mínima, 4G, 3G, né? Tempos de chamada, o ramal da portaria, todas as configurações aqui, tempos de transbordo, comandos, né? Tudo aqui, faço toda a configuração por aqui, tá? E a agenda dele, eu também posso editar aqui. Olha, eu tenho aqui os apartamentos,
tá? Então, apartamento 101, posso adicionar um contato, né? Então, vou colocar aqui um outro número, tá? O número da Pináculo, por exemplo. Vou adicionando os contatos aqui, até 4 contatos. As senhas ou tags também por aqui, né? Então, posso vir aqui e adicionar, ó, o tipo, se ela é uma senha, se ela é uma tag, que eu vou clicar aqui, o painel vai ficar lendo, tá? Ó, não tenho nenhuma tag em mãos aqui, mas ele vai ficar ali aguardando a leitura da tag, tá? Passei a tag, já vai reconhecer aqui. Faço o cadastro tudo pela interface, né? E eu tenho aqui os tipos, né? Então, se vai ser porta WIGAN, por exemplo, né? Se eu conectei ali um dispositivo WIGAN nele, para ter mais um acionamento, porta de dentro, porta de fora, por exemplo, tá? Aqui nos apartamentos, se eu for adicionar um apartamento novo, então eu tenho aqui novo contato, apartamento, opa, o 101 já existe, 102, tá? Se eu colocar 0 no contato, esse apartamento vai fazer a chamada SIP, tá? Então, por exemplo, o 102 aqui, ele é um apartamento que ele vai fazer uma chamada SIP, né? Então, vai primeiro tentar ligar através do PABX em nuvem. Pode ser o Hyvion, pode ser o PABX que for, tá? Se eu adicionar mais números de telefone aqui, pode ligar a partir do chip que tiver no equipamento. Então, eu posso ter primeiro a chamada SIP, conseguiu atender, beleza, atendeu ali. Não estou com o celular com o aplicativo, não vi no aplicativo, vai então chamar em outros contatos, via celular, né? Ou então, deu pau na internet, a internet caiu, esse tipo de coisa. Não chamou no SIP, chama via celular, ligação a partir do local, tá? Então, esse era o Brave PC que eu queria apresentar para vocês, junto com o Hyvion SIP. Amanhã vai ser o VirtuaR. Se der tempo, amanhã começamos também junto ali o VirtuaHub. Então, amanhã vai ser onde a gente vai conseguir explorar mais cenários, né? Cenários de interfonia local, né? Então, sem depender de internet, né? E amanhã até esse painel aqui já vai estar diferente, com mais equipamentos aí que vão compondo esse ecossistema como a gente está falando agora, tá? Então, aguardo vocês amanhã no mesmo horário, tá? Agora já vou, na sequência, olhar as mensagens que tem aqui, né, para responder, ter toda a configuração aqui, o cadastro de tags, por exemplo, né, é no relatório de eventos, tá? Deixa eu ver se tem alguma tag que foi passado aqui. Deixa eu até acessar a conta que eu tenho aqui, tá? Que ali eu tenho as tags para cadastrar ali, tá? Então, eu faço o cadastro da tag na plataforma. Deixa eu pegar a leitura de uma tag que foi passado aqui anteriormente. Aqui, olha. Tem um sinalzinho de mais, a gente diz aqui de quem é, a quem pertence, a saída que vai acionar, o apartamento que pertence e salva essa tag, tá? Como é com todos os outros equipamentos da linha Bravo na plataforma, tá? Então, pessoal, passando agora para agradecer para vocês, né, o tempo dedicado.